Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês que se reúnem agora em pensamento. Com muito amor e com a alma aberta para a luz, vamos elevar juntos esta prece dedicada ao nosso lar, buscando a harmonia necessária para que nossa casa seja um verdadeiro refúgio de proteção espiritual e renovação. Tenho visto tantas almas encontrarem paz e equilíbrio através da prece sincera realizada no ambiente doméstico, e hoje é a sua vez de permitir que essa luz atravesse as janelas da sua alma. Soberano Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia, que renova cada amanhecer com a promessa da esperança. Neste momento sagrado, eu me coloco diante da tua grandeza, não com exigências, mas com a entrega total de um filho que confia na tua providência, que eu possa entregar, neste instante, todas as pedras que carreguei durante o dia, depositando-as aos teus pés, sabendo que teu fardo é leve e teu jugo é suave, que eu possa entregar as discussões desnecessárias que deixaram sombras nos cantos da minha sala, confiando que a tua luz, agora, começa a clarear cada espaço escuro, que eu possa entregar as mágoas que insistem em permanecer no peito, permitindo que os bons espíritos as levem para longe, transformando-as em compreensão e aprendizado. É maravilhoso sentir que, à medida que soltamos as rédeas do controle excessivo, a espiritualidade superior assume o comando, guiando nossos passos com uma serenidade que o mundo não pode dar. Em algumas tradições, chamam isto de limpeza fluídica ou harmonização do ambiente. E o mais belo é que, quando oramos com fé, essa energia se espalha como o perfume de uma flor que se abre ao sol. Que eu possa entregar o medo do amanhã e a ansiedade que tenta roubar o sono dos que eu amo. Que eu possa entregar cada cômodo desta casa à guarda dos anjos protetores, sentindo que, de agora em diante, uma barreira de luz azulada envolve estas paredes, impedindo a entrada de vibrações de discórdia. Eu confio, Senhor, que a tua vontade é o melhor para mim e para os meus. Que eu possa entregar o destino de cada familiar que habita comigo, reconhecendo que cada um vive sua própria prova e que a minha melhor contribuição é o amor e a vibração de paz. Que eu possa entregar as dificuldades financeiras, as doenças do corpo e as aflições do espírito, sabendo que a espiritualidade nunca nos abandona e que o amparo está sempre presente, bastando que mantenhamos a nossa sintonia elevada. Que eu possa entregar o desejo de mudar o outro, focando agora na minha própria reforma íntima, para que eu seja o ponto de luz que ilumina o ambiente. Que eu possa entregar todas as sombras que carregamos em silêncio, sentindo que a luz divina nos envolve agora, como um manto aquecido pelo sol da primavera. É um alívio profundo perceber que não caminhamos sós. Os bons espíritos nos amparam, e neste momento, eles caminham por este lar, tocando as portas e as janelas, selando cada entrada com o símbolo da paz universal. Que eu possa entregar, finalmente, a minha própria vaidade, pedindo apenas que eu seja um instrumento da tua harmonia. Que a minha voz, dentro deste lar, seja mansa como a brisa que sopra ao cair da tarde, e que os meus olhos vejam apenas as virtudes daqueles que caminham ao meu lado. Se ficar dúvida sobre como proceder diante de um conflito, que eu consulte as minhas leituras espíritas ou busque a orientação de um trabalhador da casa espiritual, mas que, acima de tudo, eu confie na intuição que nasce do coração em prece. A luz começa a trabalhar agora, restaurando as fibras sensíveis da convivência. Muitas almas experimentam alívio imediato ao fazerem esta entrega sincera, pois o peso na alma depende sempre da nossa entrega ao Criador. Sinto que as vibrações estão mudando, que o ar se torna mais leve e que uma alegria mansa começa a brotar onde antes havia apenas preocupação. Seguimos com a certeza de que a providência divina tudo provê e que a nossa casa é, a partir deste segundo,
um posto de socorro e de luz espiritual. Amado Criador, que renova cada amanhecer com a tua bondade infinita, nós nos curvamos em gratidão por este teto que nos abriga e por cada alma que compartilha conosco a jornada sob este mesmo teto. A harmonia em nosso lar é o reflexo da paz que cultivamos em nosso íntimo, e por isso elevamos agora nosso pensamento em um hino de profunda gratidão. Em média, através das pequenas renúncias diárias e da gratidão pelas mínimas alegrias, que construímos a verdadeira fortaleza espiritual em nossa casa. E o mais belo é que, ao agradecermos, as comportas da luz se abrem, permitindo que fluidos de renovação penetrem em cada fresta, em cada objeto, em cada lembrança que reside nestas paredes. Nesta parte da nossa jornada de oração, queremos agradecer não apenas pelas horas de alegria, mas também pelas provas que nos convidam à união e ao perdão mútuo. Agradecemos pela brisa suave que entra pela janela, simbolizando o sopro dos bons espíritos que nos visitam e nos inspiram a manter a serenidade. Tenho visto tantas almas experimentarem alívio ao simplesmente pararem por alguns instantes para dizerem, do fundo do coração, um muito obrigado ao Pai Celestial por ter um lugar para repousar a cabeça e um ambiente para exercitar o amor fraternal. Muitas almas experimentam alívio quando compreendem que o lar é uma oficina sagrada, onde somos lapidados para a vida eterna. A gratidão é o óleo que lubrifica as engrenagens da convivência, impedindo que o atrito do egoísmo cause chamas de discórdia. Que possamos, neste momento, envolver em luz cada canto da nossa morada, desde o umbral da porta até o local onde buscamos o sono restaurador. Em algumas tradições chamam isto de santificação do lar, e para nós, é o reconhecimento de que Deus habita onde o amor é convidado a entrar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ensina-nos que a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto da caridade cristã, produz a doçura e a afabilidade que são as formas de sua exteriorização. Refletindo sobre esta lição, percebemos que a harmonia doméstica depende da nossa capacidade de sermos mansos de coração. Se a paz parece distante hoje, lembramos que a luz começa a trabalhar no silêncio da prece sincera, e muitas vezes o resultado depende da entrega total que fazemos aos desígnios superiores. Agradecemos, Senhor, pela presença silenciosa dos mentores de nossa família, esses amigos invisíveis que com paciência milenar velam por nós durante as horas de repouso e nos protegem das investidas das sombras. Sentimos agora uma renovação profunda em nossa alma, como se uma chuva de luz dourada estivesse lavando todas as preocupações e deixando em seu lugar uma esperança renovada. Tudo concorre para o nosso progresso quando aceitamos as leis divinas com resignação e alegria. Que esta vibração de gratidão alcance agora os nossos vizinhos, as casas ao nosso redor e todo o nosso bairro, criando uma rede de proteção e fraternidade. É inspirador notar como a prece de uma única pessoa pode elevar o padrão vibratório de todo um ambiente, servindo como um farol para os que caminham na escuridão. Ao longo desta noite, ou deste dia que prossegue, que a lembrança desta paz nos acompanhe, fortalecendo nossa vontade de sermos melhores do que fomos ontem. Os bons espíritos nos amparam e nos sussurram palavras de coragem. Sinto que o ar em sua casa, agora, está impregnado de fluidos curadores, capazes de acalmar os nervos mais tensos e de suavizar as palavras mais ríspidas. Se ficar dúvida sobre como agir em um momento de tensão familiar, consulta tuas leituras espíritas ou um trabalhador da casa, mas antes, respira fundo e deixa que esta prece ressoe em teu peito, lembrando-te de que és um filho amado do Criador. Com o coração transbordando de esperança e a alma renovada por este encontro com a luz, encerramos este momento de gratidão,
sabendo que a proteção espiritual é uma realidade viva para todos aqueles que buscam a sintonização com o bem. Que a harmonia seja a nossa meta e o amor a nossa estrada. Pela paz restaurada, pela proteção garantida e pela luz que jamais nos abandona, nós te agradecemos hoje e sempre. Assim seja agora e em todos os momentos de nossa existência terrena. Mestre Jesus, luz de nossas almas e guia seguro de nossas trajetórias, nós nos voltamos a Ti com o coração humilde, reconhecendo que a paz do nosso lar começa no silêncio da nossa própria renovação íntima. Para que estas paredes respirem harmonia e para que cada familiar sinta o amparo da espiritualidade superior, eu compreendo que devo ser o primeiro canal de luz nesta morada. Por isso, em profunda comunhão com os bons espíritos, eu faço agora meus pedidos de virtudes, buscando transformar as sombras do meu caráter em claridade para os que me cercam. Que eu tenha, Senhor, a paciência necessária para ouvir o que não foi dito e para compreender o cansaço do outro sem revidar com aspereza. Muitas vezes, o peso na alma de quem convive conosco se manifesta em palavras amargas, e que eu tenha a serenidade de não absorver esse veneno, devolvendo apenas o bálsamo da tolerância. Sinto que, à medida que respiro profundamente agora, uma onda de calma percorre meu sistema nervoso, acalmando as inquietações e preparando o meu espírito para ser um porto seguro. E o mais belo é que, quando escolhemos o silêncio respeitoso em vez do confronto, os mentores espirituais do nosso lar conseguem atuar com mais facilidade, dispersando as nuvens de discórdia que porventura tentem se formar. Que eu tenha, amado Mestre, o discernimento para perceber as necessidades espirituais de cada membro da minha família, que eu consiga enxergar além das aparências, compreendendo que as provas da vida terrena são lições valiosas e que cada um está no seu tempo de aprendizado. Em geral, nossas maiores dificuldades domésticas surgem da nossa incapacidade de aceitar o próximo como ele realmente é. Que eu tenha a sabedoria de amar sem cobrar e de orientar sem impor, lembrando que o livre-arbítrio é lei sagrada e que o exemplo arrasta muito mais do que 1000 sermões. Sinto que a luz divina nos envolve agora, trazendo um entendimento novo sobre as relações que o Pai nos confiou. Que eu tenha a humildade sincera de reconhecer os meus próprios erros e a coragem de pedir perdão sempre que o meu orgulho tentar se sobrepor ao amor. A reforma íntima é um processo contínuo e, dentro de casa, é onde encontramos o laboratório mais eficiente para o nosso progresso. Que eu tenha força para renunciar ao desejo de ter sempre a razão, priorizando a paz do ambiente em vez da vitória do meu ego. Em algumas tradições chamam isto de o caminho da santidade, mas para nós, espíritas, é simplesmente o exercício diário da caridade sob o próprio teto. Muitas almas experimentam alívio ao soltarem as amarras do julgamento, permitindo que a leveza da fraternidade ocupe o espaço antes preenchido por cobranças excessivas. Que eu tenha a coragem de manter a vibração do meu lar elevada, mesmo quando as notícias do mundo exterior tentarem trazer o medo ou a revolta. Que eu tenha o hábito de cultivar pensamentos de luz, servindo como um para-raios de boas energias para todos os que habitam comigo. Que os bons espíritos me envolvam neste momento, soprando em meu ouvido as palavras de consolo que devo proferir e as ações de auxílio que devo realizar. É inspirador perceber como um simples gesto de carinho ou uma prece silenciosa feita enquanto cuidamos das tarefas domésticas pode alterar completamente o fluido do ambiente, tornando-o um oásis de proteção espiritual. Que eu tenha a disciplina de manter o Evangelho no lar, convidando semanalmente os mensageiros de luz para que se sentem à nossa mesa e nos tragam as lições de fraternidade que tanto necessitamos. Que eu tenha a fé inabalável de que nenhuma sombra é maior que a luz do teu amor, Jesus.
Sinto que ao pedir essas virtudes, o meu compromisso com a espiritualidade se fortalece e a minha responsabilidade como trabalhador da última hora aumenta. A luz começa a trabalhar em cada fibra do meu ser, e sinto que já não sou a mesma pessoa que iniciou esta oração. Há uma renovação da alma acontecendo agora, em cada batida do meu coração. Que eu tenha a gratidão de aceitar os desafios familiares como oportunidades de resgate e crescimento. Se a dor bater à nossa porta, que eu tenha a resignação de recebê-la como uma professora severa mas necessária, sem perder a confiança na justiça divina. E o mais belo é que nunca estamos sozinhos nessas lutas. Os bons espíritos nos amparam, e neste exato momento, estão derramando fluidos de coragem e esperança sobre todos nós. Sinto que o ar está mais puro, que a pressão sobre os ombros diminuiu e que uma alegria mansa, vinda diretamente das esferas superiores, começa a inundar cada cômodo desta casa. Que assim seja, e que as virtudes solicitadas floresçam em meu jardim interior, para perfumar todo o meu lar. Amado Criador que renova cada amanhecer e que nos concede a bendita oportunidade de habitar em um lar, chegamos ao momento final desta nossa jornada de luz. Mas este é apenas o início de uma nova atmosfera em sua casa, enquanto as sombras do mundo lá fora tentam encontrar brechas em nossa tranquilidade. Lembramos da lição inesquecível que o tempo e a sabedoria nos trazem: tudo passa. As dificuldades financeiras que tiram o sono, as divergências de opinião entre os entes queridos, as dores físicas que parecem não ter fim, tudo isso é passageiro diante da eternidade da alma e da proteção dos bons espíritos. Sinto que a luz divina nos envolve agora com uma força renovada, selando cada porta e cada janela contra as vibrações de desânimo. Nesta quarta parte da nossa prece, invocamos a presença amorosa de Dr. Bezerra de Menezes e das falanges de médicos espirituais, para que derramem seus fluidos curadores sobre o leito de cada pessoa que dorme ou descansa neste lar. Que esses fluidos, como uma chuva de luz prateada, penetrem nos tecidos da alma, restaurando o equilíbrio das células e trazendo a paz que o mundo não pode oferecer. O mais belo é que essa renovação não depende apenas da vontade do céu, mas da nossa entrega do coração em média a cada instante de reflexão. A luz começa a trabalhar profundamente agora, dissolvendo os bloqueios emocionais que guardamos por tanto tempo. Muitas almas experimentam alívio ao compreenderem que o lar é a escola sagrada, onde aprendemos a amar aqueles que mais nos testam a paciência e a caridade. Lembramos do exemplo de simplicidade e resignação de Chico Xavier, que em meio às maiores provas, mantinha o sorriso e a confiança no amparo invisível. Que a sua casa, a partir de hoje, seja um reflexo dessa serenidade. A reforma íntima, tema profundo que nos convoca à mudança de atitude, começa no detalhe, na palavra mansa, no gesto de ajuda espontânea, no silêncio que evita a briga. Em algumas tradições, chamam isto de santuário do espírito, e de fato, seu lar deve ser o local onde você reencontra a sua essência divina após as batalhas do cotidiano. Sinto que os bons espíritos nos amparam e que uma alegria mansa, como o perfume das flores após a chuva, começa a preencher todos os espaços vazios de esperança. Tudo concorre para o nosso progresso quando aceitamos as leis divinas e buscamos ser hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Se ficar dúvida sobre como lidar com as sombras que ainda restam, consulta tuas leituras espíritas ou um trabalhador da casa, mas saiba que a maior resposta reside no amor incondicional. Refletindo sobre a nossa caminhada, trazemos uma citação preciosa de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, parágrafo 3º, que nos ensina que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos
Pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Este é o convite para a sua renovação diária, fazer do seu lar o palco dessa prática do bem, onde a caridade começa primeiramente com os que dividem o pão com você. Neste ano de 2026, em que a humanidade tanto anseia por equilíbrio, que você seja o ponto de luz que sustenta a harmonia da sua família. A proteção espiritual está garantida para quem faz do pensamento um campo de flores e da prece uma conversa constante com o Mestre Jesus. A luz agora se estabiliza, criando um escudo dourado ao redor de sua morada. Sinta a gratidão subir ao topo da sua cabeça e transbordar, tocando cada objeto, cada parede e cada pessoa que você ama. Não há sombra que resista à persistência da luz, e não há dor que não seja suavizada pela mão da providência divina. Convido você, querido irmão e querida irmã, a praticar esta prece diariamente, tornando-a um hábito de higiene espiritual para o seu ambiente. A constância na oração é o que mantém as portas abertas para os bons espíritos e fecha as janelas para as vibrações inferiores. Sinta o abraço dos mentores agora, como uma brisa suave que sopra em seu rosto, trazendo a certeza de que você é amparado, guiado e profundamente amado por Deus. Que a paz do Mestre Jesus reine absoluta em seu coração e em seu lar, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Renovados, fortalecidos e protegidos, seguimos em frente com a alma cheia de esperança. Assim seja.